Olá, mentes diligentes, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo que vai estar aí no card em algum lugar aí, falando sobre linguagens clássicas, né? E esse conceito de linguagens clássicas, tirei da minha cabeça, certo? Não tem muito lastro acadêmico, não, certo? Na minha concepção, aqui na minha opinião, linguagens clássicas seriam linguagens que já estão aí há muito tempo, que se consolidaram, fizeram sucesso e que por isso foram amplamente usadas e vão ficar aí por mais um tempo, porque tem tanto código escrito nessas linguagens que elas chegam até a ser uma escolha segura, uma escolha conservadora para quem quer uma primeira oportunidade. Assim, você estuda essas linguagens que a chance de ter oportunidades nelas é uma chance grande. Agora, em compensação, elas não vão ter grandes inovações ao redor delas, elas não vão trazer mais grandes saltos. Aqui ou ali vai surgir alguma outra coisinha, mas dificilmente elas vão trazer grandes novidades. É mais fácil elas se inspirar em outras linguagens que estão aí gerando mais inovações, e essas inovações entrarem nessas linguagens, do que elas próprias gerarem grandes saltos, certo? E esse vídeo, inclusive, ele tem, eu assistindo ele depois, né, eu vi que ele tem várias imperfeições, né? Por exemplo, eu fui falar da linguagem Unison, que é uma linguagem muito inovadora, mas pouquíssimo, pouquíssima conhecida, é uma linguagem desconhecida, né? Mas que é uma linguagem muito inovadora. E eu vi que eu escrevi lá no texto Unison com dois S, e Unison tem um S só. Também na hora que eu fui falar de Julia, que falar que Julia era uma linguagem muito performática, que inclusive Julia compila para código nativo. E aí nesse momento eu falei que Python compila para código nativo, né? Julia compila para código nativo. Ela é digamos, um concorrente direto, é uma linguagem que é concorrente direta do Python. E ela compilar para código nativo, ter uma performance muito parecida com o C, também tem a ver com essa questão da competição com o Python, porque uma crítica frequente, né? Algumas pessoas costumam criticar o Python, muitas vezes criticam a performance do Python que não seria tão boa. E eu até falei lá no vídeo que o pessoal de desenvolvimento do Python em si está trabalhando muito agora também nessa questão de performance do Python, né? Então fui falar que Julia compila para código nativo, tem performance parecida com C e acabei falando Python, né? Mas são coisas que acontecem e eu acho que não tira a essência do vídeo em si, não. Mas aí nesse vídeo teve um comentário, que é um comentário que eu queria aqui trazer para vocês, para a gente fazer o comentário do comentário, fazer o react do comentário aqui. Eu espero inclusive, que não vire treta. Não é essa a ideia, tá certo? O comentário, inclusive, ele é um comentário respeitoso, sem nenhum tipo de agressão. Mas eu mesmo assim eu resolvi ocultar aí a foto e o nome da pessoa para não trazer nenhum tipo de exposição, digamos assim, porque eu queria trabalhar aqui com as ideias que foram trazidas aqui, tá certo? Então ele começa dizendo assim: você misturou alhos com bugalhos, que é uma expressão inclusive que denuncia um pouco a idade, né? Eu acho que eu uso de vez em quando, inclusive. Não respeitou as linguagens básicas. E aqui começa esse não respeitou, ele vai ter uma série de itens, né? Então, coisas que eu não respeitei. Tem um monte de coisas que na visão dessa pessoa eu não respeitei. Então, eu não respeitei as linguagens básicas. Que eu confesso que eu tenho até um certo. Fiquei até com uma certa dúvida do que ele considera que são linguagens básicas, né? Mas eu acredito que linguagens básicas para ele são linguagens ali da base quando você está aprendendo a programar, né? São as linguagens clássicas que são ensinadas nos primeiros semestres de faculdade e tal, e que essas seriam as linguagens básicas, pelo que eu entendi. Então eu não respeitei as linguagens básicas, que não são apenas as listadas por você. Realmente, eu não respeitei, não era a intenção respeitá-las, tá certo? E nem era a intenção listar
todas as linguagens, né? Eu queria listar só as que eu listei mesmo, sabe? É, mas por isso que não foi respeitada, assim, essas questões da linguagem básica. Outra coisa que eu não respeitei, né? E suas respectivas evoluções. Pois é, eu não queria falar muito naquele vídeo sobre evoluções de linguagens, né? E isso aqui também é um outro termo que não é tão claro, tá certo? Porque o que é a evolução de uma linguagem? O C++ é uma evolução do C, e o C Sharp é uma evolução do C++, né? Java é uma evolução do C++, ou são concorrentes, né? Então, falar de evolução, às vezes não é tão claro também, não é? Mesmo que eu fosse falar disso, né, que seria um assunto relevante, mas também não era tão claro. Outra coisa que eu não respeitei, as devidas aplicações de cada uma dessas linguagens. Pois é, porque inclusive eu prefiro acreditar que aquelas linguagens que eu citei lá, em geral são linguagens de uso geral, né? De forma concreta, assim, vai ter, lógico, aplicações, por exemplo, Java é muito mais usado para fazer código back-end e em algum grau ainda código mobile para Android, né? Embora tá tendo aí uma migração natural do Android para Kotlin, né? Mas, enfim, aquelas linguagens você conseguiria fazer a maioria das coisas que você precisa fazer nessas linguagens você conseguiria fazer com elas. Então, as aplicações da linguagem também não eram um quesito que eu queria falar muito naquele vídeo. Eu falei realmente com todas como se fosse uma aplicações gerais. E nem a interdependência entre várias delas, né? Então, linguagens interdependentes, linguagens que dependem umas das outras, né? Não, eu realmente queria falar sobre linguagens como uma opção de tecnologia, né, para que você faça algo, né? E aí ele fala do XML, por exemplo. Eu não sei se ele está caracterizando aqui o XML como uma linguagem, porque apesar desse L ser de linguagem, né, que ML é de Markup Language, né? Assim como você tem HTML, esse ML também, tem o YAML, que a gente geralmente chama de YAML, né? Mas essas linguagens, por exemplo, o XML, ele não entra no quesito ali que eu queria falar, porque você não vai fazer lógica condicional, por exemplo, lógica de negócio dentro do XML, né? Então, assim como você não vai fazer, ou espera-se que você não faça, lógica de negócio dentro do HTML, você vai fazer só lógica de apresentação, questões relativas à apresentação. XML, o XML, o JSON, o arquivo do tipo JSON, né, que espero que ele não fique chateado comigo. Não estou dizendo que JSON é uma linguagem, assim como eu, por exemplo, não considero exatamente o XML como uma linguagem, eu considero mais como ou se você for considerar como linguagem de forma geral, como linguagens descritoras, né? XML como uma linguagem para descrever algo, como por exemplo configurações, o JSON para descrever configurações de objetos, e o YAML também para descrever configurações, né? Outra coisa que eu não respeitei, né, além das coisas que eu não respeitei a cronologia, né, e isso foi bem consciente mesmo, de eu não trabalhar ali com cronologia, porque eu fiz caixinhas, e eu queria colocar essas linguagens dentro de caixinhas. Essas caixinhas lá, tinha a caixinha das linguagens obsoletas, das linguagens inovadoras e das linguagens clássicas, né. Aí na linguagem obsoleta ficou até fácil, COBOL, Fortran e tudo mais, né. Das linguagens inovadoras, tinha lá várias delas, tinha linguagens inovadoras bem recentes, como é o caso de Unison, como é o caso de Idris, e tinha linguagens bem antigas, digamos assim, como o caso de Haskell, né? Eu acho que depois, mais na frente, eu também cito linguagens influenciadoras, né? Então a cronologia, eu não queria a cronologia, para que, por exemplo, não ficasse, se eu fosse fazer cronologicamente, o Lisp é da década de 50.
O Clojure, que é absurdamente inspirado no Lisp, né? Eu acho que até que eles se consideram um subset, um subconjunto de instruções do Lisp. Eu não sei se é exatamente assim a relação, mas é algo desse tipo. É, é da o Clojure é da anos 2000, sei lá. Talvez um pouquinho antes, mas muito pouco antes. Então, se eu fosse fazer uma ordem cronológica, a distância entre Lisp e Clojure seria gigantesca. E eu queria deixar Lisp e Clojure junto, né? Quero colocar até como o Clojure como uma linguagem inovadora. E o Lisp é inovador, até hoje, né? Mas não estão exatamente no mainstream. O Clojure, e tanto o Lisp quanto o Clojure tem seu lugar, mas não tem uma adoção tão absurdamente grande como se você comparar, por exemplo, com Java, com C++, com C Sharp. Também não respeitei variação e a aplicação atual, né? Como usar essas... Não, eu não queria, não. Eu queria colocar nessas caixinhas mesmo, da inovadora, das linguagens influenciadoras, aquelas que influenciaram muitos, e das linguagens clássicas, aquelas que nem vão inovar absurdamente, mas também não vão desaparecer, então vai ter, provavelmente, né, bastante empregos e oportunidades nessas linguagens que eu considerei que são clássicas, né, que não vão sumir tão cedo, ou não tem indicação de que elas vão sumir tão cedo, né? E aí aqui no finalzinho ele fala de um negócio interessante, que ele diz assim, colocar no mesmo patamar Pascal, C, C++, Java, etc. E JavaScript é brincadeira, porque eu imagino aqui que ele está considerando que Pascal, C, C++ e Java, né? Pelo que eu entendi aqui, etc. É a minha interpretação, e eu vou fazer aqui o comentário em cima da minha interpretação. E se não for isso, não tem problema, porque eu queria pegar esse trecho aqui e falar sobre um assunto específico, né? Que acho que ele quis dizer o seguinte, ó. Pascal, C, C++, Java tá num patamar. JavaScript está em outro patamar, né? E por isso que ele diz, é brincadeira jogar Pascal, C, C++, Java, etc. e JavaScript, né? Talvez considerando JavaScript uma linguagem inferior. E é aí que eu quero pegar aqui para a gente conversar. Digamos que não seja a intenção dele no comentário, mas vamos só fingir que é. Fingir que a intenção é dizer, existem linguagens num patamar, existe uma linguagem inferior à outra. Existe uma tecnologia que é inferior à outra. Isso é um pouco arriscado, tá certo? Porque a gente tem risco de criar algum tipo de elitismo e desqualificar uma tecnologia, desconsiderar uma tecnologia por algum tipo de superioridade tecnológica que, em geral, quando a gente olha friamente para dentro do mercado, para dentro da indústria de software, não existe muito disso. O que mais existe é a tecnologia que resolve meu problema, tá? E principalmente você que está começando em programação, em desenvolvimento de software, ter muito isso na cabeça. Você, quando se deparar de frente de uma tecnologia, seja ela linguagem, framework, ou seja lá o que for, sempre pensar qual é o problema que essa tecnologia resolve. E saber se você tem esse problema, por exemplo, ou se você não tem, tá? E é isso que mais você tem que considerar. Eu acho que é isso, inclusive, que as empresas mais consideram, assim, como eu resolvo o meu problema? Essa tecnologia resolve meu problema? Resolve. Ah, então ela é boa, porque ela resolve meu problema. Ela não resolve meu problema, ou na tentativa de resolver o meu problema, ela cria vários outros. Então talvez não seja legal. Certo? Então é importante a gente ter um pouco de pragmatismo nesse momento, principalmente porque o caso, esse canal só existe porque eu ofereço mentorias gratuitas para pessoas de baixa renda. E a gente tem que entender a realidade dos fatos. Às vezes, para você conseguir uma primeira oportunidade de emprego,
você não tem muitas escolhas, certo? Nesse moedor de gente onde nós vivemos, né? As pessoas muitas vezes se submetem a várias questões por necessidade. E aí, aquela linguagem que você acha fantástica, inovadora, que é uma linguagem que você gosta muito, que você estuda muito, ela pode ser que você não consiga uma oportunidade, não de primeira, nessa linguagem. E aí você vai ter que sujeitar a outros. JavaScript. JavaScript é uma linguagem inferior. Primeiro, de novo, tem que ter muito cuidado com essa questão de linguagem, tecnologia inferior ou superior. O JavaScript, ele é muito relevante. Eu tenho muitas restrições em relação ao JavaScript. Eu fiz até um outro vídeo que eu também vou deixar o card aqui, falando que é um comentário de um artigo, né, de um desenvolvedor dizendo por que que alguns engenheiros de software, né, porque que alguns desenvolvedores acham JavaScript um lixo, tá? E a gente até comenta que tem coisas que são fundamentadas, mas tem coisas que não tem fundamento. E tem coisas que, inclusive, eram fundamentadas, eram realmente, cara, isso aqui é absurdo que JavaScript seja assim. E passou o tempo, os frameworks se adaptaram, as pessoas se adaptaram, o próprio JavaScript, né, o corpo ali de desenvolvimento do próprio JavaScript deu o jeito deles, entendeu? Fez às vezes alguns jeitos elegantes, outros nem tanto, meio gambiarra, mas deu o jeito dele e é inequívoco a relevância que JavaScript tem, mesmo eu achando isso ruim. Cara, eu não gosto de JavaScript, não gosto de JavaScript. JavaScript, eu acho que JavaScript não é uma boa linguagem, mas a gente tem que prestar atenção na relevância que JavaScript tem. Voltando aqui ao contexto, por exemplo, das mentorias para as pessoas de baixa renda, JavaScript é uma linguagem que tem muito material, muito recurso, muito conteúdo escrito em JavaScript, e essas pessoas de baixa renda, às vezes elas não têm acesso a um computador em casa. Ela tem um celular, muitas vezes, é um tablet, alguma coisa assim, ou então um computador compartilhado. E tem um computador da escola, ou então de um cursinho lá, ou da faculdade, ou do curso que ele está fazendo. E nessas horas, então, o JavaScript salva, porque eu tenho vários recursos para que você consegue estudar fazendo testes com JavaScript, você programando dentro de um ambiente onde ele já testa para você, corrige certas coisas e já tem ali junto o conteúdo, como é o caso do Free Code Camp, aqui que a gente já falou dele. Tem outro que eu vou mostrar para vocês que é um ambiente completo, é uma IDE e já roda o código JavaScript, já faz o teste, já mostra o resultado ali. Então fica muito fácil para uma pessoa que, por exemplo, compartilha um computador, que ela não pode sair instalando no computador tudo que ela quer, porque o computador não é dela, ela entra no navegador, faz um login e pronto, o ambiente JavaScript para ela programar, para ela trabalhar, está pronto, tá certo? Então, eu considero que JavaScript é a melhor linguagem para aprender algoritmo e estrutura de dados, por exemplo? Não, eu não considero. De cara, eu acho que seria mais interessante que fosse uma linguagem estaticamente tipada, por exemplo, para a gente estudar melhor algoritmo e estrutura de dados. E felizmente tem o JavaScript e vários ambientes que tem isso tudo integrado do JavaScript também tem essa integração para TypeScript, felizmente, mas em outros casos não tem. Então, na falta da linguagem perfeita para ensinar algoritmo e estrutura de dados, para estudar algoritmo e estrutura de dados, JavaScript vai funcionar para isso também, tá? E aí você vai pegar isso e desprezar essa facilidade de acesso a essa tecnologia. Você vai desprezar isso e considerar JavaScript uma linguagem inferior, né? Eu acho que a gente não deve fazer isso, tá certo? Eu acho que, sinceramente, a gente não deve fazer isso. E nem estou dizendo aqui, pessoal, que o comentário queria dizer isso, queria dizer que JavaScript é inferior, que qualquer outra linguagem é inferior. Mas eu só achei que o comentário, como ele está passível de alguém entender isso, eu queria deixar bem claro, esclarecer
a minha opinião também, é só a minha opinião, sobre essa questão de considerar tecnologias simplesmente inferiores ou superiores. Eu prefiro mais o resolve os meus problemas, causando o mínimo de problemas possíveis, resolve meu problema. Então, talvez a gente possa ir mais por esse caminho, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Por favor, deixe outros comentários sobre esse vídeo, sobre o que você achou desse comentário, sobre o que você achou do que a gente discutiu é, na, na- no outro vídeo ou em outros vídeos que você tenha visto. Você pode trazer uma dúvida, um comentário para cá, para a gente fazer um vídeo como esse também, de discussão, de bate-bola ali, para eu expressar a minha opinião, que pode estar completamente errada. Sempre tem esse risco, tá certo? Esse risco, inclusive, não é tão baixo assim. Mas eu adoraria que você trouxesse o seu comentário para cá para a gente ir conversando sobre esses assuntos também, tá certo? E sempre lembrar que essa jornada do aprendizado, a jornada do entendimento das opiniões diferentes, ela é uma jornada muito difícil, mas calma que eu tenho um plano.